nós iniciamos, né, o nosso processo de digestão. Então, falamos inicialmente dos grupos de alimentos dos quais nós nos alimentamos e que têm função nutritiva para nós, né, os minerais, os lipídios, os carboidratos, as proteínas e as vitaminas e os ácidos nucleicos. Tudo isso é mastigado, triturado e umidificado pela saliva e engolido. Quando chega no estômago, o estômago produz uma secreção ácida para derreter esse alimento, transformar ele numa pasta, num líquido, e é assim que ele vai passar ao duodeno, onde a digestão de fato vai acontecer. Previamente ao duodeno, a saliva inicia uma digestão parcial do amido, graças à enzima pitialina, que quebra amido em maltoses, e no estômago a pepsina inicia uma digestão parcial das proteínas, quebrando elas em pedaços de mais ou menos 50 aminoácidos, quebrando as grandes proteínas, né? Especialmente o colágeno é um alvo da pepsina. Vimos a constituição da saliva, a constituição do suco gástrico, falamos da importância do muco, uma secreção viscosa que protege toda a parede do trato gastrointestinal e que tem várias funções, proteger a parede, ajudar na lubrificação, na passagem do alimento, na formação das fezes, mas principalmente, né, é uma secreção básica, o muco protege a parede do trato gastrointestinal da acidez, especialmente da acidez do estômago. E a gente tem que expandir a nossa ideia, né, de que a acidez do estômago não pode ser prejudicial apenas ao estômago. Ela pode danificar as paredes do esôfago, da faringe e até da boca, em pessoas que têm refluxo. E ela também pode danificar as paredes do duodeno, que é a primeira parte do intestino fino que recebe o suco gástrico. Falamos dessa cascata aqui de produção do suco gástrico. Aí vocês vão botar um coração aí nessa cascata, porque ela cai na prova, né, gente? E tem muita cara de que cai na prova, nem precisa falar, mas cai. A célula G responde à dilatação do estômago na presença de alimento, produz gastrina, gastrina estimula a célula CL a produzir histamina, histamina estimula a célula oxíntica a produzir ácido clorídrico fator intrínseco, o ácido clorídrico, a acidificação do meio, estimula a célula principal a produzir o pepsinogênio, e o pepsinogênio em ambiente ácido é clivado e ativado em pepsina. E a pepsina é uma enzima que atua em ambiente ácido e quebra proteínas em pedaços menores. Quebra polipeptídeos em oligopeptídeos. Aqui, ó, prova. Camadas histológicas do trato gastrointestinal. A gente viu no finalzinho da última aula que o nosso trato gastrointestinal não tem uma parede simples. Não é uma única camada de tecido. A gente viu que são várias camadas de tecidos com funções diferentes. Tem a mucosa, que tem vaso sanguíneo. Oi? Desculpa te incomodar, porque o seu áudio ainda está um pouquinho ruim. O senhor está com fone? Não, não tô não. Eu não uso fone. E na verdade não tenho. Ah, Vou tentar falar entendi, mais porque ele alto. está chiando ainda. Aqui em casa Tá está bom, tudo obrigada. silencioso hoje, o que não é comum. Ontem o pessoal também reclamou que estava chiando, mas depois eu saí, entrei e ficou normal. Mas se ficar impossível, aí vocês vão me falando. Vou tentar falar mais alto. Tá bom, obrigada. Não tem ninguém com áudio aberto, né? Por que tá chiando? Engraçado que para mim a voz de vocês está normal. Não tem ninguém com áudio aberto. Tá, mas tá dando para me ouvir, gente? Só tá ruim ou vocês não estão me entendendo? Professor, a sua voz tá legível, entendeu? Tá dando pra ouvir de boa. O problema é que tem um zumbido aí atrás, eu não sei o que é. Tá. Também não sei, porque para mim, quando vocês falam, eu não tenho zumbido nenhum, tá normal. Deixa eu. É que eu tô num lugar aqui de vidro. Eu acho que esse canal de vidro trabalha a internet. Deixa eu só abrir uma foto. Parece tipo uma interferência. Eu sei. Claro.
Vamos ver se melhora um pouco. Sim, então nós falamos das camadas do trato gastrointestinal e agora a gente vai falar sobre algumas estruturas que são especiais do trato gastrointestinal e que vão valer para todo o tubo. Vamos passar aqui por esses slides que a gente já viu. A gente vai começar a falar, gente, sobre peristaltismo na aula de hoje. Fique à vontade para fazer algum desenho das slides aqui ou para ir anotando aí na apostila de vocês. O que é o peristaltismo, gente? O nosso trato gastrointestinal, esse conjunto de tubulações, né, que começa na faringe, né, depois da boca, e vai pelo esôfago, estômago, intestino fino, grosso, reto, ânus. Esse conjunto de tubos é uma tubulação que eu já falei algumas vezes, ela tem cerca de 10 metros de comprimento. E ela está toda enrolada aqui dentro do nosso abdômen. A maior parte do nosso trato gastrointestinal são os nossos intestinos, né? O intestino fino, principalmente, e o grosso. Eles estão todos aqui enovelados dentro do nosso abdômen. Todo o nosso trato gastrointestinal, da faringe até o reto, ele é capaz de se contrair. E essas contrações geram um movimento. Então, o nosso tubo do trato gastrointestinal não é uma simples tubulação, é uma tubulação que se mexe, que se contrai. Por que vocês acham que essa tubulação precisa se contrair? E olha, ela se contrai porque nós vimos aqui, ó, nas camadas histológicas, que a parede do trato gastrointestinal tem duas camadas musculares, a camada muscular circular e a camada muscular longitudinal. Ó, muscular circular e muscular longitudinal. São a antepenúltima e a penúltima camada do tubo, porque a última é a serosa, né, que reveste o tubo. Por que vocês acham que esse tubo, gente, não é um tubo simples? Por que ele se mexe? Por que ele se contrai e relaxa? Pensa que é uma mangueira que consegue se apertar, depois dilatar de novo. Comprimir e dilatar. Olha aqui, ele está mostrando uma onda peristáltica acontecendo. Ó. Tá vendo que o tubo ele é capaz de se contrair. Aí ele estreita o seu calibre. Qual é a ideia dessa tubulação? Conseguir fazer isso da faringe até o reto. Olha que coisa... É quase angustiante, né? Pensar que a gente tem essa grande anaconda aí dentro de nós, de 10 metros, e que está se mexendo, o tempo todo se mexendo. A gente até ouve essas estruturas se mexendo. Faz barulho, às vezes, né? As contrações no estômago, os movimentos peristálticos no intestino, a gente consegue ouvi-los. Por que essa parede se contrai? Para conduzir o alimento? A gente tem que pensar, durante boa parte do trato gastrointestinal, da boca até o intestino fino, nós estamos passando uma massa sólida, que é o bolo alimentar. No intestino grosso, o bolo alimentar vai se transformar num outro tipo de massa sólida, que são as fezes. Então, gente, para você empurrar alimento por dentro de uma tubulação, você precisa ir contraindo as paredes, para que esse alimento seja empurrado para frente. E o sentido do movimento peristáltico, gente, ele é sempre unidirecional. Em uma pessoa saudável, o movimento peristáltico é boca-ânus. Sentido boca-ânus. A onda peristáltica sempre empurra o alimento no sentido boca-ânus. Pode acontecer de ondas peristálticas acontecerem no sentido oposto só na êmese, no vômito, que é quando as ondas peristálticas invertem o sentido. Elas começam, a contração acontece em intestino, estômago, esôfago, boca, faringe e boca. Então o alimento está sendo expelido. Mas isso é um evento patológico, né? Isso é durante algum distúrbio alimentar. Uma pessoa saudável, o sentido é sempre boca-ânus. Reparem, quem tiver uma origem aí no campo, às vezes já presenciou ou até já fez linguiça, que você vai enchendo ali uma tubulação, né, com carne, com alimento, e você vai empurrando. Se você pega, gente, uma linguiça que está cheia já de carne e aperta ela no meio, a carne vai só para um sentido, ela vai só para frente, ou ela vai para os dois lados? Para frente e para trás?
Para os dois lados. Vai para os dois lados, não Dois. vai? Isso, gente, no trato gastrointestinal não faria sentido. Pensa que, por exemplo, o alimento está na sua faringe, na sua garganta, aí a onda peristáltica parte o bolo alimentar no meio. O que aconteceria? Uma parte do alimento iria para o seu esôfago, a outra parte iria refluir para onde? Se está na sua faringe, na sua garganta. A onda peristáltica, a contração, aconteceu bem no meio do bolo alimentar. Parte dele viria para o seu esôfago e a outra parte viria para onde? O reto? Intestino? Não, o que tem antes da Pra faringe? boca. A boca. A boca. Voltaria pra boca. Aí tá vendo que o sentido não seria unidirecional? Então não faz sentido que seja dessa forma. O que acontece no nosso trato gastrointestinal? A gente tem uma rede de nervos e essa rede de nervos detecta onde o alimento está. Detecta porque a parede do tubo dilata naquele ponto. Então, se o alimento está aqui, se o bolo alimentar está aqui, a onda peristáltica começa cerca de 5 centímetros antes. Então, a contração começa antes do alimento. Olha que interessante. Ela começa e ela se prolonga pelo tubo. E com isso, quando ela termina, o alimento que estava aqui foi empurrado 5 segundos depois, ele foi empurrado para onde? Para frente. Está vendo que ele não refluiu? Ele não refluiu porque o alimento estava aqui, ó. Tem uma figura que mostra isso melhor. Aqui está mostrando apenas que a contração peristáltica pode acontecer de muitos jeitos. Ela pode ser isolada, ela pode ser regularmente espaçada, irregularmente espaçada, então tem muitos tipos de contração. O tubo se contrai de muitas formas. Mas essa figura é ótima para mostrar a peristalse. Olha aqui o bolo alimentar. A presença do bolo, repararam que ele dilata as paredes do tubo? Isso é suficiente para os nervos nessa região detectar que o bolo alimentar está aqui. No exemplo que eu dei para vocês da linguiça aí, ó, se eu contraio aqui, no meio do bolo, parte do bolo vai para frente, parte do bolo viria para trás. Isso não faria sentido. Né? Parte do alimento sempre estaria voltando. E como eu disse, a contração é unidirecional. Sentido boca antes. Então, o que vai acontecer aqui no bolo alimentar? Onde ele está presente, ele dilata as paredes, as terminações nervosas que tem na parede do tubo detectam que o bolo alimentar está nesse ponto, e cerca de 5 centímetros antes, uma contração acontece. Quem é que está se contraindo aqui, gente? Aquelas duas camadas musculares que eu falei para vocês, a muscular circular e a muscular longitudinal. Aqui a circular vai formar um anel contrátil, antes do bolo, tá vendo? E depois a longitudinal, ela vai se contraindo e empurrando o bolo para frente. Alguns segundos depois era onde o bolo está. E aí, quando ele é movido para frente, um novo anel se forma atrás dele e ele vai ser empurrado de novo. E assim, gente, ele vai sendo empurrado ao longo de 10 metros, da sua faringe até o seu reto, onde, enfim, ele vai dar início ao processo de defecação para ser eliminado. Então, os movimentos da parede do nosso trato gastrointestinal que propulsionam, empurram para frente, tá? Propulsionar é empurrar para frente. Que propulsionam o alimento, a gente vai chamar de peristalse, ou movimentos peristálticos, tá? Mesma coisa, peristalse. Então, entendendo como é que escreve? Peristalse, ou movimentos peristálticos. Peristalse ou movimentos peristálticos. Eles existem, gente, de dois tipos. A peristalse pode ser de propulsão. Propulsão é a peristalse que empurra o alimento para frente. Qual outro tipo de peristalse que existe além da peristalse de propulsão ou dos movimentos peristálticos de propulsão? Existe a peristalse de mistura. O que é a peristalse de mistura? Você está vendo que tem vários anéis contráteis formados? Aqui está mostrando 3. Ó. Fala, professor, mas pelas setas parece que o alimento está refluindo. Aqui, ó, está contraindo, está empurrando o alimento para frente, está empurrando o alimento para trás. Isso aqui não era interessante acontecer. Isso aqui acontece em alguns pontos, como no intestino e no estômago. Por que isso aqui está acontecendo, gente? Para que eu estou jogando alimento para frente, para trás, formando vários anéis contráteis e estou fazendo essa mistura? Para que eu misturo o alimento? Alguns de vocês poderiam me dizer assim, professor, o alimento está misturado. Aí eu mastiguei ele, quando eu mastiguei ele,
Eu triturei e misturei, a minha língua já misturou o alimento. Por que a peristalse está misturando esse alimento de novo? Qual que é o sentido de promover mistura desse alimento dentro do tubo? Dentro do estômago, dentro do intestino, por exemplo? Por que Para existe ficar tudo numa consistência só? Para o quê? Para ficar tudo na mesma consistência, porque os alimentos são de consistência diferentes. Não é esse o principal motivo. Facilitar a passagem? Absorção de nutrientes? A absorção de nutrientes pode ser um bom motivo no intestino. Lembra que, por exemplo, eu tenho vários nutrientes aqui, à medida que eu vou mexendo esse bolo alimentar, eu vou expondo à parede uma camada diferente, né? E aí cada nutriente que tem contato com a parede vai sendo aspirado por ela, né? Vai sendo absorvido. Então, no intestino, estar misturando o alimento ajuda que cada vez moléculas diferentes toquem a parede, e aí a parede vai absorvendo. Pode ser um bom motivo. Mas o principal motivo, gente, de haver uma peristalse de mistura, ou um movimento peristáltico de mistura, o principal motivo é misturar o alimento a soluções digestivas. A boca é a única estrutura do trato gastrointestinal que não precisa de peristalse para misturar o alimento, mas é porque a boca tem um órgão muscular específico para misturar o alimento, a língua. As demais estruturas não contam com uma estrutura como a língua para misturar o alimento na solução digestiva. Então, a língua mistura o alimento com a saliva. Agora, nos demais, no estômago e no intestino, quem é que vai misturar o alimento com o suco gástrico e com o suco pancreático lá no intestino ou com a bile? Quem vai promover essa mistura é justamente os movimentos peristálticos de mistura. Eles ficam agitando o alimento. Essa peristalse de mistura é tão intensa no estômago que a gente chega a ouvi-la. E também no intestino, né? Vai acontecendo múltiplas contrações e a gente chega a ouvir. Lembrando que essa contração muscular não pode ser muito intensa, tá? Porque se ela for muito intensa, vocês viram aqui, ó, que nós temos nervos, né? Temos estruturas nervosas lá na submucosa que eu mostrei para vocês. Esses nervos, gente, se essa parede muscular se contrai de forma muito intensa, ela dobra esses nervos e aí eu sinto dor, uma dor incólica, uma dor muito intensa. Então, a cólica intestinal é porque essas camadas musculares estão se contraindo de forma tão intensa que está pressionando os nervos que passam aqui dentro. E aí eu sinto dor. Uma dor bastante desconfortável, né? Que é a cólica intestinal. Então, o movimento peristáltico, ele é igual ao muco. O muco não existe em todo o trato gastrointestinal. Todas as paredes do trato gastrointestinal, da faringe até o reto, são protegidas por muco. Outra generalização que vale para todo o trato gastrointestinal é a presença de peristalse. Os movimentos peristálticos acontecem do trato da faringe até o reto. Todas as estruturas do trato gastrointestinal se contraem e relaxam, ou seja, se movimentam. Se movimentam com diferentes ondas peristálticas, regularmente espaçadas, isoladas, irregulares, mas enfim, toda a parede do tubo se movimenta. E essa contração pode ser tão violenta, tão intensa, que ela pode até provocar dor nos quadros de cólicas, né? É quando a parede muscular se contrai com tanta intensidade que ela pressiona os nervos que tem aqui dentro da parede e aí gera dor. Ok, gente, com peristalse? Entenderam essa ideia dessa parede tubular que se movimenta? Sim. Vamos então para a rede nervosa. A gente vai ver agora que, eu acabei de falar, né, que esses movimentos musculares do trato gastrointestinal, eles são controlados, gente, por uma rede de nervos, uma rede de neurônios que existe dentro das paredes. Eu mostrei, né, lá atrás na figura, eu mostrei para vocês que tem, aqui, ó, mostrei que tem nervos vindos da submucosa em direção à mucosa. E esses nervos, eles estão controlando duas coisas. Nervo é sistema nervoso, né, central, são neurônios. Eles estão controlando a contração
então a contração muscular, e eles estão controlando a secreção dessas glândulas, a quantidade de secreção digestiva que elas produzem e lançam dentro da luz intestinal, ou da luz estomacal, ou esofágica. Então, vamos lá. Há uma rede de nervos, de estruturas nervosas, de neurônios, para controlar os movimentos peristálticos. E esse controle é feito do esôfago até o ânus. Quem descobriu essa rede de nervos foi Auerbach, por isso a gente chama de plexo de Auerbach. Mas a gente pode dar um nome mais fácil de lembrar, que é plexo mioentérico. O que significa plexo mioentérico? Gente, mio significa músculo, entérico, intestinos, trato gastrointestinal. Então, ou seja, um plexo é a rede nervosa que controla os músculos do trato gastrointestinal. Entérico, intestino, mio, músculos. Então, a rede de nervos que controla os músculos da parede intestinal. Essa rede de nervos está aqui para controlar a peristalse. São fibras nervosas espalhadas entre a musculatura circular e longitudinal. Então, não tem aquelas duas camadas? Entre uma camada e outra, ó, eu tenho uma rede de nervos. Aqui a luz do tubo, ó, epitélio, mucosa, aí vem a submucosa e começa, ó. Camada os nervos que vão controlar as contrações da músculo muscular e do músculo longitudinal. Essa figura mostra muito bem também, gente, a diferença do sentido das fibras, tá? Para quem não entendeu ontem, ó. O músculo circular, ele circula o tubo, como o próprio nome dele já indica, ó. Ele enovela o tubo. Então, esse é o músculo circular. Olha o sentido do músculo longitudinal, ó. As fibras acompanham o tubo. Então, são duas camadas de fibras musculares, mas dispostas em sentidos diferentes. A fibra longitudinal vai acompanhando o tubo e a fibra circular vai circundando o tubo. Então, são duas camadas de músculo distintas. Uma forma o anel contrátil, que é a circular, e a longitudinal ajuda a empurrar o alimento para frente. Mantém o tônus muscular e controla a velocidade da contração, a ritmicidade da contração e a intensidade da onda peristáltica. Todas essas são funções do controle nervoso da peristalse. Aqui nesse slide, está mostrando para vocês o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é justamente essa rede de neurônios, essa rede de nervos que se espalha entre as camadas do trato gastrointestinal. Eu gosto dessa figura porque ela mostra bem as camadas para vocês. Ela mostra aqui a luz, depois o epitélio, que tem contato direto com o alimento. Aí vem a mucosa, depois vem a muscular da mucosa, a submucosa, olha, a submucosa está chegando os vasos sanguíneos que vão irrigar a mucosa, e a rede de nervos. Essa rede de nervos, gente, do trato gastrointestinal, ela se espalha por todo ele. Então, ela está na parede da faringe, na parede do esôfago, do estômago, dos intestinos e do reto. Inclusive, ela vai provocar uma... Ela vai provocar essa grande rede de neurônios, né, com mais de 100 milhões de neurônios, é uma estrutura nervosa tão complexa que só existe na parede do trato gastrointestinal. Por isso que a gente chama o sistema nervoso entérico de segundo cérebro, porque é uma rede intricada de neurônios. E essa rede de neurônios é justamente voltada para o controle da contração muscular, dos movimentos peristálticos, e o controle das secreções digestivas, tá? Então, isso eu quero que vocês lembrem. O sistema nervoso, o trato gastrointestinal, de uma forma muito interessante, ele tem uma rede nervosa própria.
um conjunto de neurônios que existem dentro das paredes do tubo. E essa rede nervosa própria tem cerca de 100 milhões de neurônios. É uma rede nervosa muito complexa, mesmo porque o trato gastrointestinal é muito extenso, né? E é uma rede nervosa, o sistema nervoso entérico, que existe justamente para controlar as secreções e para controlar os movimentos peristálticos. Essa rede nervosa, só por uma questão de didática, tá? e de homenagear os seus descobridores, ela fica dividida em 2 grupos. Eu não quero que vocês pensem que são coisas diferentes. É a mesma rede de neurônios que está presente nas paredes do tubo. A questão é que a parte que controla as contrações eu chamo de plexo mioentérico, ou seja, o plexo que controla as contrações musculares da parede do intestino, ou de Auerbach, que é quem descobriu. Já a parte do sistema nervoso entérico que controla a secreção das glândulas, esse plexo eu chamo de Meissner, que é quem descobriu, tá? Então, ou submucoso, plexo submucoso ou de Meissner. Só para que vocês saibam que os 2 plexos, o submucoso e o mioentérico, os 2 juntos formam o sistema nervoso entérico, tá? Então, tudo é uma estrutura só. Aqui, por questão de descoberta, né, um descobriu uma parte, o outro descobriu a outra, eles foram divididos em plexo submucoso e plexo mioentérico, mas é tudo sistema nervoso entérico. Uma rede de 100 milhões de neurônios presentes na parede do trato gastrointestinal e que controlam 2 coisas: as contrações, a peristalse, e a secreção das glândulas digestivas. Também controla, gente, a circulação, o volume de sangue que está correndo aqui no tubo. Vocês já devem ter percebido que quando vocês fazem a ingestão de alimentos, assim, de uma grande quantidade de alimentos, por exemplo, no almoço, durante uma das principais refeições, vocês devem ter percebido que dá um sono, dá uma preguiça, uma vontade de ficar repousando. Por que isso, gente? Essa sensação que gera na gente é justamente porque a digestão do alimento é um processo muito dispendioso energeticamente. Nós gastamos muita energia para conseguir digerir o alimento. E, inclusive, muito sangue precisa ser deslocado para o trato gastrointestinal. Ocorre um aumento da vascularização. Da vascularização não, ocorre um aumento do volume de sangue que está correndo aqui dentro das paredes do tubo. Por quê? Para fornecer energia para o movimento peristáltico, energia para a produção de secreções digestivas, que precisam aumentar de volume. Então, como a digestão é energeticamente muito dispendiosa, depois que a gente se alimenta, dá aquela vontade de ficar repousando, porque é uma forma do nosso corpo poder concentrar a irrigação sanguínea nas paredes do tubo, para maximizar, para otimizar a digestão. Tanto que quando você come bastante e vai praticar atividade física, você passa mal. Por quê? Porque a sua digestão fica prejudicada. Porque a circulação sanguínea que devia estar concentrada nas paredes do tubo, ela acaba sendo deslocada para os músculos, para sustentar a atividade física. E aí a sua digestão fica prejudicada e você acaba se sentindo mal. Entenderam essa ideia, gente, dos plexos mioentérico e submucoso, do segundo cérebro, do sistema nervoso entérico? Entérico quer dizer intestinos, né? Então, sistema nervoso, não, mas não pensem que é da parede só dos intestinos. É da parede de todo o trato gastrointestinal. E ele funciona controlando basicamente essas 2 funções: a contração muscular e a secreção de soluções digestivas. Dúvidas? Não. Então, eu quero que vocês... esse slide aqui, a gente só está antecipando um pouquinho do que nós vamos falar lá no sistema nervoso central, que é tema do nosso segundo bimestre.
Eu quero só que vocês entendam, vocês podem pensar assim, o trato gastrointestinal, esôfago, estômago, faringe, intestinos, eles têm uma rede própria de nervos. Aí muito aluno pode pensar assim, então o trato gastrointestinal funciona de forma independente, né? Ele é que controla as suas funções. Ok, ele é que controla a peristalse e a secreção de enzimas digestivas. Só que, como qualquer outra estrutura do corpo, gente, até mesmo o sistema nervoso entérico aqui, ó, a rede de nervos que controla a digestão, até mesmo ele está sob controle do sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central usa acetilcolina e noradrenalina, que são 2 neurotransmissores, para controlar as funções do sistema nervoso entérico. Então, cuidado, tá? Para não pensar que o sistema nervoso entérico, porque ele confere ao trato gastrointestinal autonomia, confere alguma autonomia. O trato gastrointestinal se contrai e produz as suas secreções digestivas independentemente do sistema nervoso central. Mas se o sistema nervoso central quiser se impor sobre o entérico, ele consegue? Consegue. Ele consegue parar o entérico ou estimular o entérico? Consegue. Essa rede de nervos, gente, ela trabalha como um operário. Todos os dias ela trabalha. O tempo todo ela está promovendo peristalse e secreção de soluções digestivas. Mas se o meu sistema nervoso central quiser impor que o sistema nervoso entérico pare de fazer isso, o sistema nervoso central consegue. Então, eu quero que vocês, por enquanto, como vocês ainda não conhecem o sistema nervoso central, só quero que vocês saibam que as nossas estruturas centrais, quem são as nossas estruturas centrais, né, gente? A medula espinhal, que é tecido nervoso que corre dentro da nossa coluna vertebral, e as estruturas que estão dentro da nossa caixa craniana. A principal é o cérebro, mas tem outras estruturas centrais, como o cerebelo, o tronco encefálico, o tálamo, o hipotálamo. Essas estruturas centrais, elas são capazes de controlar todas as funções biológicas do nosso corpo. Inclusive, controlam também o sistema nervoso entérico. Tá? Então, os movimentos intestinais e a secreção de substâncias é relativamente autônoma, porque ela acontece sob controle do sistema nervoso entérico, que é uma rede de nervos própria da parede do trato gastrointestinal. Mas, se o sistema nervoso central quiser se impor sobre o sistema nervoso entérico e controlá-lo, o trato gastrointestinal, o sistema nervoso central consegue. Ele consegue controlar o sistema nervoso entérico. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns slides, a gente já falou, ó, o esôfago, né? O esôfago é apenas um tubo que conecta a faringe ao estômago. Lembrando que a faringe é também porta de entrada para a laringe, que é sistema respiratório. Tá? Então, por isso que a entrada da laringe é fechada pela glote, pela epiglote. Ela bloqueia a passagem a entrada da laringe quando o alimento está passando. Do contrário, o alimento viria para a traqueia e a gente sufocaria. Isso até acontece em alguns casos, pode até ser fatal. O esôfago é todo revestido de muco, tá? O muco ajuda o alimento a passar. A gravidade também ajuda, né? Por isso a gente deve se alimentar de pé. O músculo circular na porção inferior aqui do esôfago permanece tonicamente contraído, gente. Esse músculo que está contraído aqui, ó, fechando o final do esôfago, a gente chama de esfíncter gastroesofágico. A gente falou desse esfíncter, né? Quando o estômago se contrai, esse esfíncter deve estar fechado. Do contrário, o líquido gástrico, né, o suco gástrico ácido, volta para dentro do esôfago. Tem gente que tem uma hérnia aqui nesse esfíncter e ele fica aberto. Aí quando o estômago se contrai ou quando a pessoa deita, o líquido ácido estomacal volta pelo esôfago, pode chegar até a garganta, a faringe e até a boca. E a pessoa acorda no outro dia cheia de aftas, dentes sensíveis, garganta infeccionada. Por quê? Por corrosão ácida. Tá? Então o refluxo é bastante desagradável.
É muito comum que gestantes tenham refluxo. Vocês vão entender por quê, ó. A presença do bebê crescendo aqui dentro do abdômen da mulher pressiona o estômago. E aí o líquido estomacal volta, né? Ele está empurrando, o bebê está empurrando a parede do estômago de baixo para cima. E aí o líquido estomacal volta pelo esôfago e a mulher, muitas gestantes, tem um refluxo muito intenso durante alguns meses aí da gestação. Professor, Oi. o bebê recém-nascido também é normal ter refluxo, não é? Também é normal ter refluxo. E também porque eles ficam muito deitados, né? Durante muito tempo ficam deitados. E aí essa posição, e o bebê, a gente ainda deita com o travesseiro, né? Nós adultos mantemos a nossa cabeça um pouquinho mais alta em relação ao estômago, o que dificulta essa volta do ácido. O bebê normalmente não, né? Ele fica deitadinho ali na posição, na mesma altura. Então isso aumenta ainda mais as chances deles terem refluxo. E também, né, gente, o trato gastrointestinal do bebê é virgem, né? O bebê não se alimenta durante a vida intrauterina. Todo o alimento que ele precisa, ele recebe direto da circulação sanguínea da mãe. Então, toda essa estrutura é virgem até ele nascer. E durante o parto já, né, ele engole um pouco de líquido, ou de líquido do interior do útero da mãe, ou de líquido no interior da vagina. E depois de nascer, ele vai mamar pela primeira vez. É isso que vai inaugurar o trato gastrointestinal dele, que até então era uma estrutura vazia, né, sem a presença de alimento. Então, quando essa estrutura começa a funcionar, para muitos bebês, ela pode apresentar o refluxo, pode ter cólicas, né, por conta desse primeiro momento. É uma longa rede de tubos que nunca foi usada. Quando ela começa a ser usada, alguns bebês podem sofrer de cólicas, de refluxo. E qual seria a diferença de refluxo interno para refluxo externo? Nunca ouvi falar de refluxo interno e refluxo externo. Refluxo gastroesofágico é o suco gástrico voltando para o esôfago. Agora, interno e externo, nunca ouvi essa terminologia. Se você quiser pesquisar depois onde é que você viu isso, aí você me manda no privado para a gente ver o que é isso. Eu nunca ouvi falar em refluxo interno e externo. Refluxo é o gastroesofágico, é o retorno do suco gástrico para o interior do esôfago, podendo atingir até mesmo a faringe e a boca. Tá? Professor? Oi. O refluxo tem tratamento, né? Normalmente o tratamento é diminuir a produção do suco gástrico. Aí o tratamento é diminuir a produção do suco gástrico para não voltar. Muitas vezes as pessoas precisam tomar outras medidas também. Quem tem um refluxo muito intenso, por exemplo, se for uma hérnia, ela pode até mesmo precisar fazer uma cirurgia para que o esfíncter volte a se fechar. Algumas pessoas acabam tendo que dormir em uma posição parcialmente sentada, para que pessoas que têm um refluxo muito intenso, né? E tomar medicações que bloqueiam a produção do ácido gástrico à noite, especialmente à noite, quando o refluxo costuma ser mais intenso. Aí as pessoas vão tomar essa medicação, a ranitidina, que é uma das mais populares, ou os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, tem vários, que param a produção do ácido gástrico. Falamos do muco, gente. O muco, lembra sempre que o muco é viscoso, né, pegajoso, ele está na parede do trato gastrointestinal, ele é produzido por células mucosas, né, por glândulas mucosas, e ele é alcalino, tá? Porque tem íons bicarbonato. Não esquece disso, ele tem que ser alcalino, porque o íon bicarbonato neutraliza o ácido. O muco tem várias funções que a gente poderia citar, né? Ele facilita a passagem do alimento, porque ele lubrifica a parede do tubo, ele protege o trato gastrointestinal mecanicamente no esôfago, porque no esôfago o alimento passa em pedaços. Então o muco protege a parede do esôfago do atrito com esse alimento em pedaços, especialmente um alimento mais seco, mais duro. Protege o trato gastrointestinal da acidez estomacal, especialmente, e ele auxilia na união das fezes no cólon,
tá? Então, o muco tem muitas funções. Lá no estudo dirigido tem uma pergunta, quais as funções do muco? Aqui a resposta, ó, são essas. Né? As respostas das perguntas do estudo dirigido estão todas aqui nos slides. Aqui só mostrando para vocês alguns tipos de glândulas mucosas, tá? Eu tenho desde glândulas simples até glândulas mucosas mais complexas, como, por exemplo, as glândulas submucosa e pilórica e gástrica, as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado são glândulas externas ao trato gastrointestinal. Então, o trato gastrointestinal ele tem essa particularidade. Ele tem glândulas dentro da parede dele e fora. Essas glândulas que estão fora da parede do tubo, eu chamo de anexas, né? As salivares, o pâncreas e o fígado. Se vocês olharem aqui no desenho, ó, vocês vão ver que tem glândulas. Ó. Dentro da parede do tubo eu tenho várias glândulas. E tem umas que saem para fora do tubo. Ó. Olha aqui o pâncreas. É uma glândula que está fora da parede do tubo. Olha o fígado. Também é uma glândula do trato gastrointestinal que está fora do tubo. A mesma coisa para as salivares. Tá? Por isso a gente chama essas três glândulas de anexas. Por que anexas? Porque elas não estão dentro da parede do tubo. Elas estão anexas ao tubo. E elas têm ductos que jogam a secreção delas dentro do trato gastrointestinal. A secreção pancreática e biliar é lançada no duodeno. E a salivar é lançada na boca. Então, são glândulas fora da parede do tubo. Mas a grande maioria das glândulas do trato gastrointestinal estão aqui, ó, dentro da parede do tubo. Tá? Essa figura aqui mostra isso bem, ó. Mostra as várias camadas, né? Terminando aqui na serosa, a mais externa. E dá para vocês verem aqui, ó, em verde clarinho, glândulas dentro da mucosa, glândulas maiores, ó, chegando na submucosa. Então, essas glândulas aqui estão dentro da parede do tubo. É a grande maioria das glândulas do trato gastrointestinal. Só aquelas três aqui estão fora do tubo, as anexas. As salivares, o fígado e o pâncreas. Esse slide aqui mostra para vocês uma glândula mucosa, tá? Só para mostrar para vocês como a célula produz muco aqui, ó. Todas essas vesículas dentro da célula estão contendo muco. Depois elas são secretadas, elas liberam muco na parede do tubo. E a parede do tubo vai ficando lubrificada por essa secreção viscosa que é o muco. Essas células mucosas estão espalhadas por todo o trato gastrointestinal, da faringe até o reto. Elas estão produzindo constantemente, liberando muco viscoso e alcalino. Viscoso porque contém mucina, lembra? A proteína que deixa as nossas soluções digestivas viscosas. Deixa a saliva viscosa e deixa o muco também viscoso. Só para vocês entenderem, uma glândula mucosa, a gente pode dizer que ela é simples, quando ela tem apenas, ó, um ácino, ou quando ela é ramificada. Ó. A glândula mucosa tem vários ramos. Aqui ela tem, ó, o interior de uma glândula, a gente chama de ácino. A-C-I-N-O, ácino. Essa glândula ramificada, ou mais complexa, ela tem um ácino, 2 ácinos, 3 ácinos. Então, são 3 glândulas associadas num único tubo. Ou eu posso ter uma estrutura mais simples. Essas são a grande maioria das estruturas das glândulas no trato gastrointestinal, ou simples ou ramificadas. Aqui as anexas, né? Eu falei para vocês, nossas glândulas mais complexas, o fígado, que é um órgão incrível, a gente vai ter uma aula só para falar de fígado, o pâncreas e as salivares. A diferença deles para as outras glândulas que a gente viu é que essas aqui elas estão dentro da parede do tubo. Essas aqui são órgãos mais complexos, estão fora do tubo. E aí elas emitem aqui um ducto, e esse ducto é que vai levar as secreções para dentro do trato gastrointestinal. Ó, aqui, ó, a submandibular, ela libera um ducto, e é esse ducto que vai soltar a saliva dentro da boca.
aqui são os plexos que nós falamos, né? Esse é o de Meissner, que controla as secreções e a circulação, já falamos dele lá atrás. Vou mostrar os slides agora do estômago, gente, só algumas curiosidades, tá? Dentro do estômago, então, o alimento chega, olha aqui, ó, o esfíncter gastroesofágico bem mostrado, tá vendo que o final do esôfago fica fechado? Quando o alimento vem, esse esfíncter relaxa, o alimento passa e cai no estômago. O estômago, gente, ele pode comportar uma massa semilíquida ou pastosa em torno de 800 ml a 1,5 litro, numa pessoa normal, tá? Claro que os obesos mórbidos, eles vão dilatando o seu estômago de uma forma que podem conter gerar aí uma bolsa estomacal capaz de comportar um volume muito maior. Então, 800 ml a 1,5 litro, isso varia, né, do porte da pessoa. Então, e também da genética, que a gente tem um estômago mais dilatado, às vezes você encontra com uma pessoa que é pequena, mas que consegue comer uma quantidade grande de comida. É porque ela tem um estômago mais dilatado, né? Então ela comporta uma quantidade maior de comida. Algumas técnicas de cirurgia bariátrica reduzem justamente o tamanho da bolsa estomacal, né? Por isso que as pessoas que fazem essas técnicas, elas acabam sendo capazes de comer uma quantidade muito pequena de comida. Porque se elas comerem muito, elas se sentem muito mal, elas acabam vomitando, porque o estômago não comporta mais. Muitas vezes, 2/3 do estômago são redesignados, né, aí na cirurgia, então a parte que contém alimento nesses indivíduos fica muito pequena. Até para líquidos, tá? Às vezes um copo d'água assim, né, com maior volume, as pessoas já não conseguem tomar, sentem dor, porque elas lotam aí o espaço estomacal e dilatam excessivamente a parede do estômago, e aí gera dor. Os alimentos dissolvidos no suco gástrico, gente, então, eles acabam derretendo no suco gástrico, porque o suco gástrico é muito ácido. A gente viu que o ácido do estômago é o ácido clorídrico. E o bolo alimentar, quando é liquefeito no estômago e fica altamente ácido, a gente chama ele de quimo, tá? Ou pode ser chamado também de bolo alimentar no estômago, altamente acidificado, né? É esse bolo alimentar que vai passar para a próxima parte, para o duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino fino. O conteúdo estomacal vai sendo esvaziado aos poucos no duodeno, porque o duodeno é uma tubulação fina, ele não consegue comportar todo o volume gástrico. É um volume significativamente alto, né? Cerca de 1,5 litro de alimento pode estar aqui e dissolvido no suco gástrico. O estômago é sítio da digestão ácida de proteínas apenas, né? Então, a pepsina no estômago quebra proteínas, quebra grandes proteínas, especialmente o colágeno. Anatomicamente, talvez vocês já tenham visto isso na anatomia, anatomicamente o estômago é dividido em 3 partes. Essa parte mais alta é o fundo, o meio do estômago é o corpo, e o finalzinho do estômago, ó, antes do duodeno, é o antro. O esfíncter que separa o estômago do duodeno é chamado de piloro, ou esfíncter pilórico, tá? Então, ó, o estômago fica logo abaixo do diafragma, que é um músculo grande que separa o nosso tórax do nosso abdômen. Então, ó, o estômago tem 3 partes: fundo, corpo e antro. Então, quando você faz uma endoscopia, às vezes vem na endoscopia lá, gastrite ou úlcera de fundo, ou antral. Significa que a sua gastrite está acontecendo onde? Aqui, ó, no finalzinho do estômago, no antro. Se vier de fundo, é porque ela está aqui, ó, no começo. Ou pode ser de corpo, no meio do estômago. Então, isso são divisões anatômicas do estômago. O estômago, gente, como as demais partes do trato gastrointestinal, né, ele tem as 7 camadas, tem a camada muscular circular e a longitudinal. Então, ele é uma bolsa que comporta 1,5 litro aí de alimento
degradado, dissolvido, né, em solução ácida, e o estômago tem essa parede muscular muito forte, porque ela tem que se contrair para empurrar o alimento aos poucos para o duodeno. Então, aos poucos, o alimento vai sendo enviado ao duodeno. Essas contrações são chamadas de bomba pilórica. Tá? Por que bomba pilórica? Porque é uma contração que vai empurrar o alimento contra o piloro. E aí faz o piloro dilatar, que é o esfíncter, né? E o alimento passa do estômago para o duodeno. E aqui no duodeno, como eu disse para vocês, é o local onde a digestão de fato acontece. Um dos principais motivos para o estômago ser uma bolsa contrátil também é misturar o alimento no suco gástrico, né? Lembra que o alimento chega em pedaços e é função do estômago dissolver esse alimento na sua própria acidez, né? No ácido clorídrico produzido pela célula oxíntica. Então, a peristalse no estômago é muito intensa e é chamada de bomba pilórica. São as contrações rítmicas que empurram a massa alimentar ácida em direção ao duodeno, passando pelo esfíncter pilórico, que é o esfíncter que separa o intestino fino do estômago. Professor? Oi. Essas contrações acontecem na submucosa? Acontece nas duas camadas, a muscular circular, que está na submucosa, e a muscular longitudinal, que está logo depois dela. São as duas camadas musculares que contraem e geram a peristalse. Certo. Mais alguma dúvida? Eu vou continuar aqui. Se forem tendo dúvidas, vão abrindo os áudios aí. A peristalse no estômago, gente. Algumas curiosidades, né? De 12 a 24 horas após a última ingestão de alimento, gente, o nosso estômago começa a se contrair intensamente, sob controle do sistema nervoso entérico e do sistema nervoso central. Essas são chamadas as contrações da fome. A gente fala que o estômago da gente está roncando, é porque entre 12 e 24 horas essas contrações se intensificam e elas podem até ser dolorosas. E elas estão indicando que você não come, isso é o seu estômago te avisando que você não come há muito tempo. Então as contrações vão se intensificando. São chamadas de contrações da fome, né? Algumas pessoas que fazem jejum intermitente percebem que após 12 horas sem comer, as contrações estomacais ficam mais fortes e até mesmo doloridas. Isso é seu trato gastrointestinal implorando por comida, né? Infelizmente, isso aí pode ser sentido também por pessoas que estão em privação de alimentos, né? Que estão passando por dificuldades aí de ter acesso ao alimento, a fome mesmo. O que é secreção interdigestiva, gente? Aqui, eu estou dizendo que a secreção interdigestiva é não oxíntica, pouco ácida e pouca pepsina. Por que isso, gente? Porque o que é secreção interdigestiva? É o suco gástrico produzido entre uma refeição e outra. Como eu disse para vocês, não há motivos para o estômago produzir muito suco gástrico entre uma refeição e outra. Ele vai produzir suco gástrico abundante quando o alimento estiver dentro do estômago. Esse é o principal estímulo para começar a produção de suco gástrico, a chegada do alimento no estômago. Entre uma refeição e outra, a secreção digestiva no estômago ela é pouco volumosa, pouco ácida e tem pouca pepsina. Claro, né? Para que o estômago vai produzir muito ácido e muita pepsina se ele está vazio? Então, entre uma refeição e outra, a secreção interdigestiva gástrica é pouco ácida e tem pouca pepsina. Ela ganha muito ácido e muita pepsina quando o alimento chega. Claro que fatores emocionais podem interferir nisso, né? Quem tem crises de ansiedade pode ter uma secreção ácida e péptica o tempo inteiro. Por isso ele vai desenvolver uma gastrite de origem nervosa. Então, mesmo quando o estômago desse indivíduo está vazio, ele está produzindo um suco gástrico volumoso, ácido e péptico, contendo pepsina. Então, essa acidificação constante do estômago dele pode provocar irritação nas paredes, né? Gastrite de origem nervosa ou mesmo úlceras de origem nervosa. Aí, no caso, o problema não está no estômago, né?
está no sistema nervoso central. Ele tem que tratar essa ansiedade para parar de produzir um excesso de ácido gástrico. Aqui, ó, só um corte da parede do estômago para vocês verem aquelas camadas. Olha que legal, ó. Aqui o o epitélio, a camada de células que reveste a parede do estômago, também a camada de células que reveste todo o trato gastrointestinal. Depois você tem a mucosa, ó, como eu falei para vocês, a mucosa é rica em vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Aqui não está representado, mas a mucosa tem células de defesa presentes, glândulas. Logo depois da mucosa, você já vem a submucosa e as camadas musculares. Muscular circular, muscular longitudinal. E, por fim, a serosa. Então, aqui estão as várias camadas da parede. Ó. E tudo isso aqui é a parede do tubo. Começa no epitélio e termina na serosa, que é o revestimento do tubo. Ele está mostrando para vocês as camadas do trato gastrointestinal, ó, mucosa, submucosa, muscular circular, muscular longitudinal e serosa. Ele está mostrando as camadas num corte, né? Um outro tipo de corte para vocês entenderem as várias camadas do trato gastrointestinal. Lá no estômago a gente viu que ele tem dois tipos de glândulas, né? A pilórica, que tem célula G, que produz gastrina, tem célula péptica ou principal, que produz pepsinogênio. Depois vai ser ativado em pepsina. E vimos também a glândula gástrica, que tem outros tipos celulares, né? Além das mucosas. Ela tem a célula oxíntica ou parietal, que produz o ácido clorídrico e o fator intrínseco, e ela tem a célula ECL, que produz histamina. Tá? A célula ECL é a mesma coisa que dizer célula semelhante a enterocromafins. Se vocês não ficarem doidos com esse nome, pode chamar ela de célula ECL, que produz histamina. Aquele processo de produção do ácido no estômago está descrito aqui nesse slide. Ó. Vai cair na prova, então tem que saber isso aqui. Ó, que o alimento chega no estômago, dilata a parede estomacal, a célula G produz gastrina, a gastrina estimula a célula ECL a produzir histamina, a histamina estimula a célula oxíntica a produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. O ácido clorídrico acidifica o suco gástrico e isso estimula a célula péptica a produzir pepsinogênio. Em ambiente ácido, o pepsinogênio é ativado em pepsina. A pepsina é uma protease, ou seja, uma enzima que quebra proteínas, por isso protease. Ase de enzima, próteo de proteína. É uma enzima que quebra proteínas. Vai quebrar proteínas em pedaços de até mesmo mais ou menos 50 aminoácidos no estômago. E é a principal enzima digestiva a quebrar as fibras de colágeno, tá? Os alimentos que a gente come são ricos em colágeno, especialmente os alimentos de origem animal. Aqui, gente, vamos... Deixa eu ver que horas são. Vamos terminar a nossa aula. Vamos ver se vai dar para chegar nos... queria tanto falar do fator intrínseco ainda hoje, vou falar dele ainda hoje. Que lembra que ficou faltando no suco gástrico, a gente falava do que era o fator intrínseco? Eles escreveram lá, né, que o suco gástrico tinha água, íons, pepsina, ácido clorídrico e fator intrínseco. A gente já viu a função do ácido, a pepsina, está faltando o fator intrínseco. Vamos falar dele hoje. Antes disso, só quero mostrar para vocês a célula oxíntica. Olha que célula exótica. Inclusive, eu tenho o pedido para os professores que dão biologia celular para destacarem essa célula. Essa célula, gente, ela está na parede do estômago, né, na glândula gástrica. E olha que célula diferente. Essa célula tem uma particularidade. Ela produz, além dela produzir o fator intrínseco,
que é vital para a gente continuar vivo, a gente precisa produzir fator intrínseco, e quem produz é a célula oxíntica. Além disso, gente, ela produz ácido, né? Ela produz o ácido clorídrico. E é muito impressionante, porque ela produz ácido clorídrico num pH perto de 1, que é um pH, gente, altamente ácido. Não fosse a proteção mucosa no estômago, o ácido produzido por essa célula é tão forte que ele derreteria o próprio estômago. E derrete, né? Quando a proteção mucosa falha, o ácido estomacal vai lá e danifica a parede do estômago. Então, é impressionante a capacidade dessa célula produzir uma solução ácida em pH perto de 1, né? Ácido clorídrico em solução muito ácida. Que, como eu disse, né, degrada o alimento, derrete o alimento, mas não derrete a parede do estômago, porque a parede do estômago está protegida pelo muco. Por isso eu tenho que ser cuidadoso com a minha parede mucosa no estômago. Quando eu faço uso de anti-inflamatórios, eu danifico essa parede mucosa. Por isso que o meu estômago começa a arder, porque o muco parou de ser produzido e naquele ponto o ácido está destruindo a parede estomacal. Lembra que eu falei para vocês, ó, a histamina produzida pela célula ECL é que estimula a célula oxíntica. Quando estimulada por histamina, o que ela faz? Ela libera íons cloreto aqui dentro, ó, dos canalículos. E do canalículo ela vai escorrer para o interior do estômago. Então, inicialmente, ele libera cloreto e libera potássio. Falar, professor, mas como assim? Você falou que essa célula produz ácido clorídrico, então ela tem que liberar hidrogênio e cloreto. Você está dizendo que ela libera cloreto e potássio. Sim, ela libera cloreto e potássio inicialmente. Então, inicialmente, quando ela é estimulada por histamina, ela libera aqui para dentro dos canalículos cloreto e potássio. Esse ânion e esse cátion. No finalzinho aqui dela, essa célula é cheia de uma proteína chamada bomba de prótons. Por que bomba de prótons? Porque essa proteína que está na membrana da célula oxíntica, o que ela faz? Ela pega o potássio que acabou de ser liberado e joga para dentro. E, em troca, ela joga para fora hidrogênio. Ah, tá. Então, o cloreto ela já tinha liberado. E agora ela está pegando o potássio que ela liberou e está trocando por hidrogênio. Hidrogênio junto com cloreto vai formar o ácido clorídrico. Então, ela vai liberando o ácido clorídrico. Quando ela produz esse ácido, gente, ela produz ele abaixo de 1 ainda, ó, em 0,8. Corrosivo e antisséptico, tá? Um ácido nesse pH tão baixo, ele é altamente corrosivo e antisséptico. Só que não pensem que o estômago é estéril, tá? Muitas pessoas leigas pensam isso. Porque o estômago é um ambiente ácido, nenhum micro-organismo sobrevive nele. Isso é uma bobagem. A acidez estomacal pode destruir vários micro-organismos, mas muitas espécies de bactérias e fungos vão tolerar a acidez do estômago tranquilamente, tá? Vão viver dentro do estômago. Então, o nosso estômago não é um ambiente estéril, não. Ele é um ambiente contaminado por bactéria, fungo, protista. Alguns desses parasitas conseguem sobreviver ao ambiente ácido do interior do estômago. Tem que lembrar que tem bactéria em tudo quanto é canto do mundo. Até na borda de vulcão, onde a temperatura é altíssima, tem bactérias lá, que aguentam aquela temperatura. Lagos altamente ácidos e tóxicos, tem bactéria ali dentro que tolera aquela acidez e aquela toxicidade. Então, as bactérias são organismos muito adaptáveis e muito incríveis. Certinho, gente, com a produção do suco gástrico, ela é meio que produzida por essa célula aqui, ó, a célula oxíntica. E o finalzinho da produção envolve a troca de potássio por hidrogênio. E quem faz isso é uma proteína que está aqui, ó, na membrana da célula oxíntica. Essa proteína se chama bomba de prótons. Ela troca potássio por hidrogênio. Como a célula oxíntica já tinha liberado o cloreto, quando ela troca potássio por hidrogênio, ela joga hidrogênio fora, então junta o hidrogênio com o cloreto e forma aqui o ácido clorídrico. Por que isso acontece bem aqui na pontinha?
porque aqui ela já libera esse ácido clorídrico para o estômago, para o interior do estômago. Se ela produz esse ácido clorídrico aqui dentro, ó, no interior dela, ela poderia ser atacada pelo próprio ácido. Então, aqui ela libera só cloreto. Quando está chegando no finalzinho dela, é que o hidrogênio começa a ser liberado, formando o ácido clorídrico. E imediatamente já é lançado na luz estomacal. Porque se ela formasse ácido clorídrico aqui no interior, esse ácido poderia atacar a própria célula oxíntica. Olha como o nosso corpo é impecável, né? Primeiro libera cloreto e potássio. Quando está chegando aqui no final da célula oxíntica, o potássio é trocado por hidrogênio. O omeprazol, que bloqueia a produção de ácido, e todos os correlatos a ele, param justamente essa bomba, tá? Só uma curiosidade de farmacologia. Quando eu tomo omeprazol, é essa bomba que fica bloqueada. Então, ela não troca potássio por hidrogênio. Aí eu não formo ácido clorídrico. Por isso que a acidez estomacal diminui quando eu tomo omeprazol. Ele para a produção do ácido, porque ele para essa bomba. Não deixa ela trocar potássio por hidrogênio. Isso a gente vai ver lá na farmacologia antiácida. Ó, eu adoro essa figura. Olha que figura legal. Ela mostra para você, ó, que a célula G produz gastrina. Ó, a gastrina cai na circulação estomacal e vai estimular quem? Ó, a célula ECL. A célula ECL estimulada por gastrina produz H, histamina. E a histamina estimula quem? A célula parietal ou oxíntica. E a célula parietal produz quem em resposta? Produz ácido clorídrico, HCl. Vamos de novo, ó, a gastrina produz, a célula G, quando estimulada pela dilatação do estômago, produz gastrina. Gastrina é um hormônio, cai na circulação e estimula a célula ECL a produzir histamina. E a histamina estimula a célula parietal a produzir ácido clorídrico. E assim o suco gástrico é acidificado. A última célula do epitélio gástrico que faltava a gente conhecer é a célula D. A célula D, gente, é uma inibidora. Então a gente está pensando assim, professor, a célula G vai estimular a produção do ácido gástrico, né? Ela dá início à cascata que a gente viu lá na aula. Ela produz gastrina, estimula a célula ECL a produzir histamina, a histamina estimula a célula parietal a produzir ácido clorídrico. Algum aluno pode pensar, gente, mas será que isso aqui é ilimitado? Eu vou ficar nessa produção de gastrina o tempo todo e produzindo ácido clorídrico? Não. Se isso acontecesse, nós produziríamos uma quantidade de ácido clorídrico muito grande e o nosso estômago ficaria excessivamente ácido. Isso prejudicaria as paredes do próprio estômago, do duodeno. Então, não. Essa produção, quando a produção de ácido começa e o suco gástrico é acidificado, essa acidez, gente, aqui, ó, H+. A acidez do suco gástrico, o suco gástrico foi acidificado. Isso vai estimular a célula D a produzir esse hormônio aqui, ó, somatostatina. O que a somatostatina faz? Inibe a célula G. Por que eu estou inibindo a célula G? Para parar a produção de suco gástrico ácido. Porque se eu não fizer isso, gente, a produção de gastrina não para. E aí, se a produção de gastrina não para, a produção de HCl não para. E não é interesse meu produzir HCl o tempo todo e nem produzir HCl em grandes quantidades, sob o risco de eu acidificar excessivamente o meu suco gástrico. Então, depois que o meu suco gástrico já está ácido, essa acidez estimula a célula D a produzir somatostatina. E a somatostatina vai inibir a célula G, para ela parar de produzir gastrina. É assim que o nosso estômago controla a produção do ácido gástrico. Porque senão, se esse mecanismo aqui não existisse, ó, a produção de ácido não teria limites. Nosso estômago produziria ácido o tempo todo em grande quantidade. Então, assim que o suco gástrico fica acidificado, a célula D fala, opa, chega. Então, ela produz somatostatina, que vai se ligar na célula G e parar a produção de gastrina. Por isso que tem esse menos aqui, ó, mostrando que a somatostatina inibe a célula G.
faz ela parar de produzir gastrina. Sem gastrina, a célula ECL não produz histamina, e sem histamina, a célula parietal para de produzir ácido clorídrico. Muito importante esse mecanismo de inibição, tá, gente? Muito, muito importante. Adoro essa figura aqui, olha que figura legal, ela mostra as células do epitélio do estômago produzindo muco, olha aqui as vesículas cheias de muco. Depois ela libera esse muco aqui, ó, formando uma barreira. Essa barreira mucosa está acima das células. Olha aqui, que camada mucosa espessa. Está acima das células. Por isso que o ácido gástrico não atinge o epitélio. Porque em cima do epitélio tem uma camada de muco. E esse muco é o quê? Ó? Alcalino. É um muco básico. Porque tem íons bicarbonato. Quem tiver impresso os slides pode puxar uma setinha e escrever. Ó, íons bicarbonato. HCO3-. São íons básicos. Quando o ácido reage com eles, o ácido estomacal fica neutralizado. Essa parede mucosa, gente, em cima do epitélio é fundamental. Se essa parede deixar de existir, o ácido gástrico vai derreter essas células do epitélio, vai destruí-las. E depois vai escavar a mucosa, a submucosa, formando uma úlcera. Temos 7 minutinhos para falar do fator intrínseco. Dá uma respirada aí, vê se vocês têm dúvidas, que nós vamos finalizar falando do fator intrínseco. Em 5 minutos a gente fala. Anota aí o que tiver que ser anotado, pergunta o que tiver em dúvida, para a gente poder começar a explicar o que é o fator intrínseco. É bem simples. Dúvidas ou não? Tá errado isso, hein? Tanto de gente, ninguém tem dúvida, eita. Professor, Oi. é a somatostatina que para a estimulação do suco gástrico ou é a célula G? Somatostatina que faz o quê? É a somatostatina que para a estimulação do suco gástrico ou é a célula G? A célula G estimula a produção do suco gástrico, porque ela produz gastrina. A gastrina é o hormônio que começa, né, a cascata que vai levar à produção do suco gástrico, que a gente viu na aula passada. A somatostatina inibe a célula G. Ela faz a célula G parar de produzir gastrina. Então, a somatostatina produzida pela célula D inibe a célula G e faz ela parar de produzir gastrina. Sem gastrina, eu não vou produzir o ácido clorídrico. Isso aqui tem que ser bem estudado, tá? Senão vira uma confusão na cabeça. Célula D, célula G, somatostatina, gastrina. Tem que saber muito bem quem é quem e quem produz cada hormônio. A célula D produz o hormônio somatostatina e inibe a célula G. Faz, então, ela parar de produzir gastrina. Se a célula G não fosse inibida e a produção de gastrina fosse constante, gastrina iria estimular o tempo inteiro a célula ECL a produzir histamina e, com isso, a célula parietal não ia parar nunca de produzir ácido clorídrico, o que não é interessante para o nosso organismo, porque nos faria acidificar excessivamente o nosso suco gástrico. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Gente, vamos lá então. Nós temos uma vitamina. Olha essa estrutura dessa vitamina. Que estrutura química interessante. Uma das estruturas químicas mais complexas que eu conheço é a da cianocobalamina. Isso aqui é uma vitamina. Vocês conhecem essa estrutura, cianocobalamina, como vitamina B12. Ela é um micronutriente, não precisa sofrer digestão, só que, tá vendo que é uma molécula muito complexa? O nosso intestino não absorve a cianocobalamina, ou seja, o nosso intestino não absorve a vitamina B12, essa molécula aqui, porque ela é muito complexa. Qual é o problema do nosso intestino não ser capaz de absorvê-la?
Sem vitamina B12, gente, nós não produzimos hemácias. Hemácias são as células que transportam oxigênio para os tecidos. Sem hemácias, a gente morre. Por isso, o nosso corpo precisou arrumar um jeito de absorver a vitamina B12. Porque sem vitamina B12, as nossas hemácias ficam imaturas. E sem hemácias maduras, a gente morre, porque falta oxigênio para os tecidos. As hemácias captam oxigênio no pulmão durante a respiração e levam ele para os tecidos, para todas as células do corpo. Só que eu preciso de hemácias maduras, hemácias bem formadas. E isso não acontece na falta de cianocobalamina, na falta de vitamina B12. Como é que o nosso corpo resolveu esse problema? Graças à célula oxíntica, que produz o fator intrínseco. Olha aqui, gente, que legal, ó. Estamos dentro da luz intestinal. Aqui é a célula da parede do intestino. Aqui é o nosso interior do corpo. Aqui é a circulação sanguínea. O que vai acontecer, gente? Lembra que a célula oxíntica liberou fator intrínseco lá no estômago? No intestino, o fator intrínseco se liga na vitamina B12. Olha aqui, ó. Fator intrínseco ligado em B12. O que o fator intrínseco é, gente? Ele é um transportador de vitamina B12. Ó. Ele se liga nela, dentro do intestino, do estômago e do intestino. E aí, lá no intestino, o fator intrínseco carrega a vitamina B12 para dentro da célula intestinal, que absorve nutrientes, e depois ele leva a vitamina B12 para o sangue. Então, quem é o fator intrínseco? Ele é um transportador de vitamina B12, de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Reparem que a célula intestinal, ó, ela não consegue absorver a vitamina B12 pura. Ela só consegue internalizar a vitamina B12 quando ela está ligada em quem? No fator intrínseco. Então, gente, o nosso corpo resolveu esse problema, já que a gente não consegue absorver essa molécula gigante, que é a vitamina B12. Como é que o nosso corpo resolveu esse problema? Colocou o nosso estômago para produzir uma proteína, o fator intrínseco, que se liga na vitamina B12 e permite que ela seja absorvida. Na falta de fator intrínseco, gente, toda a vitamina B12 aqui dentro do intestino vai embora nas fezes. E aí eu vou morrer, porque as minhas hemácias não vão amadurecer corretamente, porque falta vitamina B12. A região do intestino que promove essa absorção é o íleo, a parte final do intestino fino. O intestino fino tem duodeno, jejum e íleo. A última parte do intestino fino é onde o fator intrínseco se liga na vitamina B12 e juntos eles são absorvidos e vão para a corrente sanguínea. Algumas pessoas, quando têm danos no epitélio do estômago, por exemplo, a pessoa tomou algum tipo de veneno, algum tipo de substância corrosiva e destruiu a parede do estômago, ela para de produzir fator intrínseco. E aí, ela vai ter uma deficiência grave de vitamina B12, vai parar de produzir hemácias e vai morrer. Algumas pessoas que fazem a bariátrica, a gente tem alguns tipos de cirurgia bariátrica que tiram partes significativas do intestino ou do estômago. Nessas cirurgias, algumas pessoas desenvolvem uma deficiência crônica de vitamina B12. Fala, por quê, professor? Elas continuam comendo vitamina B12. Por que elas ficam deficientes? Elas continuam comendo vitamina B12. O problema é que elas não produzem mais quem? Fator intrínseco. E aí, sem o fator intrínseco, elas não absorvem a vitamina B12 e elas têm uma anemia gravíssima. O que é anemia? É uma deficiência na produção de hemácias. Tá? Nesse caso, essa anemia é chamada de perniciosa, porque está faltando vitamina B12. E ela pode, inclusive, ser fatal, tá? Essa anemia perniciosa pode ser uma grande complicação de quem faz a bariátrica. Nesse caso, gente, essa pessoa vai morrer, ou como é que eu faço para salvá-la? Para que ela não produza mais fator intrínseco. Ela não absorve mais vitamina B12 no intestino. Como é que eu posso salvar a vida dessa pessoa? Alguém me dá essa ideia para a gente terminar a aula?
Como que eu salvo a vida dessa pessoa se ela não produz mais fator intrínseco? Ela não absorve. Vitamina? Ela vai ter que injetar vitamina B12 para o resto da vida, tá? Ela vai ter que tomar injeções aí, periódicas, de vitamina B12, ou seja, ela vai ter que injetar a vitamina B12 direto na circulação sanguínea. Por quê? Porque pelo trato gastrointestinal ela não absorve mais, porque ela não tem fator intrínseco. Então, anotem aí, o fator intrínseco é um transportador de vitamina B12. Se eu não produzir ele no meu estômago, eu paro de absorver vitamina B12 lá no ilho. E sem vitamina B12 eu vou ter uma anemia fatal. As minhas hemácias não amadurecem. Tá? Então, a única função vital do estômago é justamente produzir o fator intrínseco. A produção de ácido desnecessária, a produção de pepsina também, nenhuma das duas é vital. O que é vital no estômago é produzir fator intrínseco. Eu não posso retirar o meu estômago inteiro, justamente porque se eu fizer isso, eu paro de produzir fator intrínseco e vou ter uma anemia perniciosa fatal. Então, as pessoas que têm esse problema, elas ficam dependentes de tomar vitamina B12 o resto da vida. Injetar a vitamina B12. Certinho? Nossa aula terminou. Quem tiver dúvidas pode seguir perguntando, que eu vou ficar aqui mais uns minutos. Quem não tiver, põe o nome aqui e o curso e já pode ir saindo da sala. Professor, Oi. a vitamina B12 produz hemácias, né? Não é que ela produz, ela auxilia no amadurecimento da hemácia, tá? Sem a vitamina B12, você até produz as hemácias, só que elas ficam imaturas, elas não amadurecem, então elas não executam a função de transportar o oxigênio. Produzir, você produz, você só não amadurece elas corretamente. Professor, qualquer pessoa pode ter problema nesse fator intrínseco? Pode vir a ter? Pode, se você, por exemplo, tem algum dano, porque você viu que quem produz o fator intrínseco é a célula oxíntica da parede do estômago. Se você retirar uma grande parte do seu estômago, por exemplo, por conta de um tumor, ou se você tomar alguma substância, né, um suicida, por exemplo, toma um ácido ou uma base, e aí ele destrói o estômago dele. Aí ele mata as células que produzem fator intrínseco. Então, nesses casos, ele vai precisar tomar vitamina B12 o resto da vida. Sem o estômago, a gente passa sem o suco gástrico, a gente passa... Mas se não tiver passado por nada desse tipo? Tipo, não tiver tirado nenhum pedaço do estômago, ou não tiver tomado nada muito ácido? Olha, se ele nunca sofreu nenhum tipo de dano assim, só se for genético. Ele geneticamente é um indivíduo que não produz fator intrínseco em quantidades adequadas. Aí, nesse caso, ele vai ter uma deficiência congênita, né, de vitamina B12, porque ele não produz fator intrínseco. Aí, esse indivíduo, o problema dele é genético. Ele vai ter que tomar suplemento de vitamina B12 injetado. Falar, adianta tomar suplemento de vitamina B12 oral? Não adianta, né, gente? Ele pode tomar litros de vitamina B12, não vai resolver. Porque lá no intestino, ela não é absorvida sozinha. Ela precisa do fator intrínseco para carregar ela para dentro das células. Então, não adianta suplementar oral, ele tem que suplementar injetado, a vitamina B12. Certo. Obrigada. Nada. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Professor, só retomando, então a vitamina B12, ela auxilia na maturação das hemácias, né? Exato, exato. Ela não produz, no caso. Não produz. Quem produz as hemácias é o tecido hematopoético dentro dos ossos chatos, numa estrutura chamada medula óssea. Então, a medula óssea é repleta de tecido hematopoético no interior dos ossos, e lá as hemácias são produzidas. Só que depois elas precisam amadurecer, né, para adquirir a função de transportar oxigênio. Nesse processo, a vitamina B12 é fundamental. Certo, obrigada. Nada. Ô, professor, qual que é a diferença de gastrite nervosa e gastrite crônica? Eu não entendi muito bem. A gastrite é uma inflamação da parede do estômago, normalmente provocada pelo ataque ácido à parede do estômago.
Se ela acontecer durante um período curto de tempo, né, e depois desaparecer, o seu próprio corpo já começa a produzir muco de novo, e aquela região ferida é cicatrizada, a sua gastrite foi de curto prazo, né, foi aguda. Agora, se você tem constantemente, por longos períodos de tempo, por meses, aí você diz que a sua gastrite é crônica. Ela pode ser crônica porque você está tomando, por exemplo, anti-inflamatórios durante um longo período, aí eles param a produção de muco e você fica com uma gastrite crônica, ou seja, com uma inflamação crônica da parede do estômago. E essa gastrite crônica, ela também pode ser de origem nervosa, porque você tem problemas de ansiedade e você ficou durante meses aí produzindo excessivamente ácido gástrico, e aí danificou a parede do estômago. Então, o nome crônico, quando você ouvir crônico, é porque é prolongado. Não é uma coisa que aconteceu de forma rápida. Não é uma doença ou um distúrbio que se resolveu rapidamente. Ele ocorreu ao longo de meses, semanas, meses. Então a gente chama ele de crônico. Crônico só quer dizer que demorou muito tempo. A nervosa, inclusive, pode ser... A gastrite nervosa pode dar origem a uma gastrite crônica, se a ansiedade não for tratada. Pode ficar meses aí tendo gastrite, entendeu? O crônico só significa que é uma gastrite prolongada. Ela pode ser de origem nervosa, pode ser de origem medicamentosa. O crônico significa que demorou muito tempo. Tá, obrigada. Mais nenhuma dúvida? Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês, hein? Não faltem na aula de sexta. Deixa para sextar só depois da aula.